O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, e Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmão e irmã, ninguém, absolutamente ninguém pode dizer que Deus não tem um plano na sua vida. Porque Deus, sendo onipotente, ou seja, podendo tudo, Ele, com um plano de amor, quis contar com a colaboração de cada um de nós. Deus não precisava. No entanto, Ele quis contar com a nossa participação dentro de um projeto que Ele tem para toda a humanidade e também para cada um de nós. Esse Deus não escolhe os melhores, Ele escolhe principalmente aqueles que precisam dEle e que se abrem a Ele. Deus, dentro do seu projeto, Ele vai primeiro ao povo de Israel, que era praticamente um povo esquecido naquela época em que Deus se revela ao povo judeu. Existiam outros países, outras potências, e Deus escolhe justamente aquele para ter uma relação, para mostrar o quanto Ele é amoroso e para fazer uma aliança, ou seja, um acordo entre Ele e o seu povo, de maneira que as pessoas e as várias nações, ao verem como aquele povo se relacionava com Deus, pudessem também se espelhar. Jesus é aquele que, ao vir a esta terra, também escolhe alguns seguidores primeiro. São os 12 apóstolos. E por que será que esse número está presente na escolha de Jesus? Porque lá na antiguidade, o povo de Israel era organizado em 12 tribos,
que formavam um único povo. Jesus, quando escolhe 12 homens, ele está dizendo que agora é um novo povo que ele quer fazer renascer. Meus irmãos, vou fazer um parêntese aqui. Todo brasileiro, ou pelo menos a maioria, é um pouco metido a técnico de futebol, não é? Quando está assistindo algum jogo, enfim, ou quando está com os amigos falando sobre aqueles que são escalados para jogar. Se você estivesse no lugar de Jesus, você escalaria esse time que ele escalou? Vamos lá. O primeiro deles é Pedro, alguém que mais tarde vai trair a Jesus. E Deus também é onisciente, ou seja, Deus sabe de tudo. E já sabia que Pedro iria pisar na bola. Jesus escolhe João, alguém muito dócil, mas que num dado momento também mostra a ira que o inflama. E ele, no entanto, escolhe a esse. Escolhe irmãos. E nós sabemos que todos os irmãos, num dado momento, também têm as suas diferenças e seus atritos, né? Nesse caso, ele escolheu, então, 2 duplas de irmãos aqui. E, por fim, Judas Iscariotes, aquele que o trairia. Tem mais um, que foi aquele do qual nós falamos semana passada, que é Mateus, cobrador de impostos. Também não era bem visto pela sociedade. Então, veja só, quem são os escolhidos de Jesus? São aqueles que ele deseja transformar. E Jesus então traz primeiro esses homens para perto de si, para que eles possam fazer uma experiência de serem amados, de se deixarem moldar pelo Mestre. E muitos vão se transformando. Outros, num dado momento, também, digamos assim, vão marcar um gol contra daquilo que é a proposta de Jesus no reino de Deus. Mas todos foram amados e cada um fez a sua escolha, livremente. Assim como nós também, mesmo sendo amados por Deus, fazemos a nossa escolha. E Jesus, depois de passar um tempo com esses homens, de conviver com eles, os envia em missão. Agora é a vez destes homens colocarem em prática aquilo que viveram, aprenderam com o Mestre. E nós vemos que Jesus, ele nos apresenta 3 passos para tudo isso que hoje nós contemplamos. Primeiro passo, Jesus, ele vê a realidade daquele povo que está à sua frente, antes de chamar os 12. O que Jesus enxerga ali? Um povo que estava cansado e abatido como ovelhas sem pastor. A ovelha é um dos animais que é mais vulnerável, que mais precisa de direcionamento, que é uma presa fácil, como nós já meditamos numa outra vez, num outro evangelho. E Jesus olha para aquele rebanho, para aquela gente que está desnorteada, está sem direção, sem rumo. E o que Jesus então sente? Compaixão. Sabe o que significa compaixão? Compaixão é sofrer com, é sentir a dor do outro. E diferentemente da dó, a dó é uma comoção que a gente pode sentir quando a gente vê alguma coisa lamentável, e a gente acha que o outro é um coitado, não é? E sem perceber a gente acaba inferiorizando a pessoa porque ela está naquela condição, nossa, de cortar o coração. Mas a gente não move um dedo para mudar a situação. Já a compaixão faz com que nós saiamos de nós mesmos, faz com que nós nos enxerguemos naquela condição e que nós façamos alguma coisa para aliviar
o sofrimento do irmão, ou buscar pelo menos ajudar naquilo que é possível. Então Jesus, ao ver aquele povo, ele sente compaixão. E qual é o olhar de Jesus para a nossa realidade? Nós vemos hoje pessoas, sim, cansadas e abatidas. Algumas delas até dizem que estão cansadas de viver. Jesus percebe que naquele povo há pessoas enfermas. E hoje nós vemos muita gente doente. E é interessante como no Brasil se multiplicam cada vez mais, não só os bares, mas também as farmácias. Há quem diga que às vezes o bar acaba sendo uma saída de uma determinada classe social que vai lá buscar, não é, um amortecimento. Mas e a farmácia? Será que também não é, em muitos casos, claro que ela é necessária, pelo amor de Deus, mas em muitos casos também, por parte de muitas pessoas, uma maneira de buscar um amortecimento? Que sem dúvida o remédio é necessário dentro de um tratamento e precisa de uma disciplina para que nós possamos nos curar, nos restabelecer. O remédio é preciso. Mas o que acontece no Brasil é um uso abusivo e às vezes indiscriminado de remédios. Verdade ou não é? É próprio da nossa cultura. E a gente sabe que o remédio, não é, numa medida acima daquela necessária, se torna o quê? Droga. Não é mesmo? Então, nesse caso, nós vemos também muitas pessoas que estão abatidas, não só fisicamente, mas de forma também emocional, e por que não dizer espiritual. E eu digo isso apenas como um panorama que nós encontramos, assim como Jesus via aquela realidade. Pessoas que precisavam ser curadas, pessoas que além do remédio para o corpo, que é necessário quando é na dose certa, e para os casos e situações certas, é eficaz. Mas existia uma outra cura ainda maior a ser feita naquelas pessoas, que era a cura da alma, a cura do coração. E é justamente por isso que Jesus ilumina essa realidade, suscitando pessoas para que elas possam ir e fazer a diferença. A partir daquilo que Jesus vê, ele envia os apóstolos que ele mesmo havia chamado. E por fim, Jesus então age através daqueles homens. Então são 3 passos que nós vemos aqui: o ver, o iluminar e o agir. Primeiro a gente precisa ver a realidade que nos cerca. Depois, como cristãos, trazer a luz de Deus para aquelas circunstâncias. E por fim, dizer para nós mesmos: e agora, diante disso, o que eu posso fazer como uma pessoa de fé? Jesus recomenda como estes 12 devem agir. E ele diz justamente que eles devem curar os enfermos. E para isso, os apóstolos terão que ter a sensibilidade de olhar para as pessoas e enxergá-las conforme Jesus enxergou Mateus no domingo passado. Existem muitas pessoas que têm uma ânsia muito grande e às vezes não sabem do que. No fundo a alma clama por Deus, né? E às vezes a gente procura em outras coisas uma maneira de preencher aquilo que está faltando dentro de nós. Então existe uma busca do ser humano muito mais do que aquilo que é necessidade básica, que a gente precisa sim. Existe uma busca por amor, por pertencer, por segurança. E por que não dizer até por constância, por mais que nós sejamos indisciplinados muitas das vezes, existe em nós um desejo de harmonia. O grande problema é que a gente não entendendo, às vezes, esta busca, a gente procura aquilo que traz uma sensação mais rápida, imediata e mais fácil,
que dá a impressão de que a gente está sendo amado, de que a gente está seguro, de que a gente está forte, de que a gente está agora estabilizado, até a hora que depois tudo despenca, não é? Porque às vezes nós buscamos em coisas que, ao invés de nos organizar interiormente, acabam nos bagunçando ainda mais e nos tornando escravos. Deus escolheu aquele povo de Israel, que depois se tornou escravo no deserto. E Deus vai libertar esse povo através de Moisés. Então, olha só, sempre quando Deus olha para a realidade do povo, Ele chama alguém para agir em nome dEle. E hoje nós vimos na primeira leitura que Deus faz esse povo recordar o que Ele fez a ele lá no passado, para que essas pessoas possam viver o presente de uma outra maneira, sonhando com um futuro novo. Às vezes a gente quer uma vida nova, não é? A gente quer um amanhã melhor. Mas é preciso que a gente reconcilie tudo que faz parte da nossa história, o nosso passado, o que nós aprendemos, o que Deus fez na nossa história num dado momento, né? O presente, o que eu estou fazendo para que o meu amanhã seja diferente. E é justamente nesta hora que nós vemos que Deus dá uma missão para cada um de nós, como deu para aqueles apóstolos. Eles agora são chamados a expulsar os demônios. E existe no nosso tempo um demônio que não faz barulho. É um demônio nem mesmo que incomoda as pessoas, mas é um demônio que amortece e faz os corações se esfriarem. Chama o demônio da apatia. Existe até um termo para esta situação, né, de indiferença, de insensibilidade, que é normose. Quando as pessoas acham que tudo é normal e elas já não se impactam mais com alguma coisa que elas veem, que deveria tocar o coração do ser humano, né? E elas veem algumas realidades que estão em torno delas como se não existissem, não é? E a gente vai se distraindo com tantas outras coisas. Esse demônio é um perigo. E ele não é expulso com água benta nem com sal exorcizado, esse, hein? Esse só pode ser expulso com compaixão. É claro que a água benta e também o sal exorcizado tem a sua eficácia quando realmente existe ali oração, desejo de que Deus realmente possa agir, abertura para Deus nos libertar. Mas existe algo que é essencial, que é justamente a compaixão pelo outro, o desejo de se libertar. Do contrário, meu irmão e minha irmã, nem a água benta, nem o sal vão dar conta. Vocês lembram do que nós falávamos na semana passada? A fé não pode ser vista como mágica. A fé tem que ser vista como relação com Deus. E daí quando nós nos sentimos amados por Deus, permitimos que Ele venha nos libertar, quando nós olhamos para o outro com mais sensibilidade, com certeza esses outros meios que Deus nos dá também, que é a água, que é o sal, fazem o seu efeito. Eu ouvia um cientista dizendo assim que a água tem memória. Então, quando se coloca uma música clássica perto de um copo d'água, com microscópio, você pode ver ali nas partículas, tudo se organizando e criando figuras que não são visíveis a olho nu, de uma maneira organizada. Que nem aqueles floquinhos de neve quando são vistos por um microscópio, né? Já quando se coloca uma música muito agitada perto de uma água e se observa com o microscópio, se vê a água nas suas moléculas se desorganizando. Então olha só, a água ela capta, ela absorve aquilo que está no ambiente. Tanto é que a água pode ser limpa ou pode ser poluída, não é verdade? Então ela carrega em si também algo e ela tem memória nesse sentido, porque ela absorve aquilo que está ao redor dela.
Agora pense, por que a igreja abençoa a água? Antes mesmo dessas descobertas científicas, porque é canal da bênção. Então, lógico que quando nós aspergimos a água, ela leva consigo também aquelas palavras que foram ditas sobre ela se torna um veículo da bênção da graça. Mas a bênção só penetra, só entra no coração de quem quer se libertar. E pode fazer um efeito maior ainda se nós rezamos com fé e com misericórdia e compaixão. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus olha para o povo e quando ele percebe que existem pessoas que estão como que esquecidas, não é? Como que abandonadas à margem, ele se compadece, ele ilumina e ele então, ao invés, nesse evangelho, de agir, ele envia pessoas para agir no nome dele. E ele age por meio dessas pessoas. E o que tudo isso nos fala hoje? Qual a realidade que nós vemos? Existem pessoas que se sentem como que invisíveis. É a invisibilidade social. Eu me lembro de um padre que dentro de uma entrevista estava com um irmão assistido, um irmão em condição de rua, e a entrevistadora perguntou assim para esta pessoa em condição de rua, e que também vivia na dependência química, estava lutando para se libertar, não é? Como é que você se sente? Ele não soube responder. E nesse momento o sacerdote disse assim, ele não sabe responder, porque essa é uma pergunta que não fazem para ele. Ele nem sequer reflete sobre isso. Então, muitas pessoas talvez se sintam como não vistas. E é justamente o olhar de Jesus que vê a todos e a tudo, dos quais não passa nada percebido, não é? Cada irmão, cada realidade, cada história, que deve ser também o olhar de cada cristão, que deve iluminar o mundo com pequenas atitudes. São pequenas atitudes que inicialmente podem despertar depois grandes atitudes com outras pessoas mais. É por isso que no agir, Jesus hoje encerra esse evangelho dizendo, de graça recebestes, de graça deveis dar, de graça. A graça vem gratuitamente. E por mais que você diga assim, mas o que eu tenho eu conquistei, o que eu tenho eu trabalhei duro, ainda assim, se você for olhar para o teu passado, você vai ver que Deus esteve presente naquela oportunidade que Ele preparou para você e que você soube também fazer bom uso. Na inteligência, no dom, na habilidade que Deus te deu. Ou até mesmo em outras pessoas que cooperaram para você conseguir aquilo. E se nós formos realmente olhar para o nosso passado, a nossa trajetória, nós vamos ver que ainda que nós tenhamos nos esforçado para chegar onde chegamos, não é? Para conseguir algo, sempre haverá algo que nós recebemos, primeiro de Deus e depois de outras pessoas que fizeram parte de tudo isso. Ninguém pode dizer que é merecedor sozinho. Sempre haverá alguém que vai nos auxiliar. Então, recebemos de graça e de graça podemos dar. Assim, o cristão que não é do mundo, mas está no mundo, tem também que se lançar em trabalhos que podem ser voluntários. Isso expande o coração. Quando alguém faz algo voluntariamente, talvez um serviço, e não só dando alguma coisa, mas se doando uma parte do seu tempo, sente uma gratificação imensa. Não porque busca autorrealização, mas porque busca também realizar algo que é plano de Deus. E no final das contas, quem foi agraciado e foi canal da graça, se sente ainda mais agraciado. Eu ouço de muitos voluntários que, depois que fizeram algo por alguém, se sentiram até mais preenchidos, mais completos e mais felizes. Justamente porque quem doa a sua vida, reconhecendo que Deus muito nos deu, depois de realizar esse plano, sente ainda mais
o amor de Deus. Irmãos, somos chamados, temos um mundo à nossa frente com diversas circunstâncias que precisam ser vistas. Queremos a luz de Deus sobre nós e sobre as pessoas, com iniciativas, com o agir de Jesus Cristo em nós e através de nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.